Olá, turminha! Hoje em matemática nós iremos estudar frações. Acompanhe nas páginas 216 a 219. Frações que representam parte de uma figura. Então, o que é uma fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividida em partes iguais. Tá? Então, a fração é o modo de representar as partes pelos quais um objeto foi dividido. Como vocês podem observar a imagem abaixo, né? Então, vamos analisar essas figuras. Nós temos aqui uma esfera que foi toda pintada, ela não foi dividida. Então, eu tenho uma unidade. Aqui está inteiro, no retângulo está inteiro, né? Então, por isso que foi colocado 1 sobre 1. Por quê? Porque aqui ela está inteira, não foi dividido. E da figura abaixo, que nós temos a esfera, né, que foi dividida em duas partes. Então, quando a figura é dividida em duas partes, nós falamos meios, porque foi dividida em duas partes, meios, né? Então, observe o retângulo ao lado, né? Aqui nós temos o retângulo foi dividido em duas partes, só que uma parte não foi pintada. Então, como é que nós vamos representar essa fração? Nós iremos colocar 1, né, sobre 2, ou seja, vai ficar 1 meio. Por que 1 meio? Porque a figura foi dividida em duas partes e somente uma parte não foi pintada. Então, a parte que não foi pintada foi representada em cima, que é o numerador. E quantas partes a figura foi dividida, está sendo representado embaixo. A figura foi dividida em duas partes, né? Então, quando a figura for dividida em duas partes, nós vamos falar meios. Então, nós vamos ler a fração 1 meio. 1 por quê? Porque uma parte não foi pintada. E o 2 representa meios. Por quê? Porque a figura foi dividida em duas partes. Vamos ver a outra figura. Foi dividida em 3 partes. Quando a figura for dividida em 3 partes, nós vamos falar terços, né? Observem o retângulo, né? Nós temos um retângulo que foi dividido em 3 partes. Somente uma parte não foi pintada. Então, nós vamos colocar 1 terço. Nós vamos representar essa fração como 1 terço. Por que 1? Porque somente uma parte não foi pintada. E o 3, que representa o denominador? O denominador é a parte de baixo, que representa quantas partes a figura foi dividida. Então, a figura foi dividida em 3 partes. Então, por isso que ficou o número 3 embaixo, que nós vamos ler terços. E o número 1 em cima, que está representando o numerador, porque somente uma parte não foi pintada, né? Ficou em branco. Então, como é que nós vamos ler? 1 terço. Aqui, a outra figura foi dividida em 4 partes. Então, nós vamos ler quartos, né? Observando o retângulo. O retângulo foi dividido em 4 partes e somente uma parte não foi pintada, porque aqui nós estamos levando em consideração a parte que não foi pintada, tá? Então, por que a fração foi representada dessa forma? 1/4. 1, porque somente uma parte não foi pintada. E o 4 embaixo, que nós lemos quartos, porque a figura foi dividida em 4 partes. Então, a parte de cima nós chamamos de numerador, que foi a parte, pode ser a parte tomada,
né? Pode ser a parte pintada, pode ser a parte que nós não pintamos. E a parte de baixo, que é o denominador, representa quantas partes a figura foi dividida. O outro desenho, quintos, né? Porque foi dividida em 5 partes. Então, observando o retângulo. Este retângulo foi dividido em 5 partes e somente uma parte não foi pintada. Então, por isso é que a fração é representada dessa forma. 1/5. Porque somente uma parte não foi pintada. E o 5 embaixo, que eu vou ler quintos, porque a figura foi dividida em 5 partes. Do outro lado, este desenho foi dividido em 6 partes, então eu vou ler sextos. O retângulo ao lado. Quantas partes foi dividido esse retângulo? Em 6 partes. Quantas partes não foram pintadas? Somente 1. Então, eu vou representar a fração como 1/6. Porque somente uma parte não foi pintada. E 6 foi a quantidade de partes em que a figura foi dividida. O número 1 representa o numerador. E o número 6 representa o denominador, que é a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Aqui nesta figura nós temos, ela foi dividida em 7 partes, então nós vamos ler sétimos, né? E o retângulo também foi dividido em 7 partes e somente uma parte não foi pintada. Então nós vamos ler 1/7. 1/7. Se fosse 2 lá em cima, 2/7, ok? A outra figura, ela foi dividida em 8 partes, né? Então, eu vou ler oitavos. E o retângulo foi dividido em 8 partes. Somente uma parte não foi pintada. Então, a fração que vai ser representada é 1/8. Porque somente uma não foi pintada. E o 8 embaixo, que eu vou ler oitavos, porque a figura foi dividida em 8 partes. A outra figura foi dividida em 9 partes. Então, eu vou ler nonos. E o retângulo foi dividido em 9 partes. E somente uma parte não foi pintada. Então, a fração vai ser representada como 1/9. E a última figura, ela foi dividida em 10 partes. Então, eu vou ler décimos. E o retângulo foi dividido em 10 partes. Somente uma parte não foi pintada. Então, como é que eu vou representar essa fração? 1/10. 1/10. Ok? Observando mais estes exemplos. Nós temos aqui 3 desenhos, né? Vamos observar o primeiro desenho. O primeiro desenho foi dividido em 2 partes. Quantas partes foram pintadas? Somente uma. Então, nós vamos levar em consideração as partes que foram pintadas, ok? Então, aqui neste caso, quantas partes foram pintadas? Somente uma. Então, nós vamos colocar em cima o número 1. Por quê? Porque o número 1 está representando, neste caso, a quantidade de partes que foram pintadas. Então, neste caso, o número 1 é o numerador. E quantas partes o desenho foi dividido? Em 2 partes, né? Então, o número 2 vai ficar embaixo, porque ele está representando o denominador. O numerador é a quantidade de partes em que a figura foi pintada. E o denominador é a quantidade de partes em que a figura ou desenho foi dividido. Ok? Então, neste caso, como é que eu vou ler esta fração? 1/2.
1/2. O outro desenho. Este desenho foi dividido em 4 partes. Quantas partes foram pintadas? 2. Então, eu vou colocar o número 2 em cima, porque ele está representando o numerador, a quantidade de partes que foram pintadas. Quantas partes foram divididas? Esta figura ou este desenho? Em 4 partes, né? Então, como é que eu vou ler essa fração? 2/4. Se tivesse um em cima, eu ia ler como? 1/4 no singular, mas como tem 2, eu vou ler 2/4, ok? 2, porque foi a quantidade de partes que foram pintadas. E o 4, a quantidade de partes em que a figura foi dividida. O outro exemplo, nós temos este desenho que foi dividido em quantas partes? Em 6 partes. Quantas partes foram pintadas? 3 partes. Como é que eu vou ler essa fração? 3/6. 3 está representando o numerador, a quantidade de partes que foram pintadas. E o 6 está representando o denominador, a quantidade de partes em que o desenho foi dividido. Carla preparou um bolo e o dividiu em um total de 6 pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço do bolo. Dizemos então que Lucas comeu 1/6, né? Então, Lucas comeu 1/6 do bolo. Então, o número 1 está representando o numerador, que foi a quantidade de partes que Lucas comeu. E o número 6 está representando o denominador, que é a quantidade de partes em que o bolo foi dividido. Então, denominador representa o total de pedaços, né? No geral, o total de pedaços que foi dividido. E o numerador, a quantia de pedaços que Lucas comeu. Então, Lucas comeu somente um pedaço. Agora, nós iremos responder algumas páginas. Nós iremos iniciar pela página 220, né? Então, eu gostaria que primeiro vocês prestassem atenção na explicação para depois responder no livro, ok? A primeira questão. Escreva o número que representa a quantidade de partes iguais em que cada figura está dividida e a fração que representa a parte colorida de vermelho. Então, vamos lá. A letra A. Quantas partes a figura foi dividida? A figura foi dividida em 2 partes. Como é que eu vou representar essa fração? Eu vou representar como 1/2. Por quê? Porque foi somente uma parte que foi pintada de vermelho. E o número 2, que é o denominador, está representando a quantidade de partes em que a figura foi dividida. Então, eu tenho 1/2. A letra B. Quantas partes iguais a figura foi dividida? Em 3 partes iguais, né? E como é que eu vou representar essa fração? 1/3, né? 1/3 porque somente uma parte foi pintada de vermelho, né? E 3 partes em que a figura foi dividida. A letra C. Quantas partes iguais a figura foi dividida? Em 4 partes iguais. Como é que eu vou representar essa fração? 1/4, né? Porque somente uma parte foi pintada de vermelho. A segunda questão. Escreva a fração que representa a parte colorida de amarelo em cada figura. Então, observem que aqui nós iremos levar em consideração a parte pintada de amarelo. A letra A. Quantas partes a figura foi dividida? Em 5 partes, né? No total. E quantas partes foram pintadas de amarelo? Somente uma. Então, como é que vai ficar essa fração? 1/5. A letra B. Quantas partes a figura foi dividida ao todo? Em 8 partes. Quantas partes foram pintadas de amarelo? Somente uma.
Então, a parte que foi pintada de amarelo está representando o numerador. E a parte, né, a figura foi dividida, está representando o denominador, que no caso é o número 8. Então, eu vou ler a fração 1/8. A letra C. Quantas partes a figura foi dividida? Em 2 partes, né? E quantas partes foram pintadas de amarelo? Somente uma. Então, como é que vai ficar a fração? 1/2. A letra D. Quantas partes a figura foi dividida? Em 9 partes. Quantas partes foram pintadas de amarelo? Somente uma. Então, qual a fração, né? Como é que eu vou ler essa fração? 1/9. 1/9. Vamos passar agora para a página 223. A primeira questão. Todas as figuras a seguir foram divididas em partes iguais, né? Como vocês podem observar as figuras abaixo. Indique o item em que a parte colorida da figura representa. Então, aqui, ó, 3/8 da figura, né? Qual é a letra que representa? Né? Qual é o item que representa? É o item E. O item E está representando 3/8 da figura. 4/6 da figura. Qual é o item que está representando? 4/6 da figura. É o item A, né? Foram pintadas 4 partes e a figura foi dividida em 6 partes. 8/9 da figura. Qual é o item que está representando 8/9? É o item F, né? O item F está representando 8/9, ou a figura F. 7/10 da figura. Qual é o item que está representando? É o item C, né? A figura C está representando 7/10. 3/4 da figura. Qual é o item que está representando 3/4? É o item B. Então, a figura B está representando 3/4. 5/7 da figura. Qual é o item que está representando 5/7? É o item D, ok? A segunda questão da página 223. Observe as imagens dos quadros abaixo, né? Nós temos o primeiro quadro e o segundo quadro. No segundo quadro, quanto representa cada parte da maçã? No segundo quadro, representa 1/4 da maçã ou 1/2 da maçã? Representa 1/2, né? Então, marquem o X em 1/2. Terceira questão da página 224. A figura abaixo mostra como Mariana usou 16 triângulos para fazer uma composição, né? Observem o triângulo abaixo. Considerando a composição de Mariana, qual é a fração que pode representar? A letra A, a parte azul da figura, né? A parte azul, ela pode representar qual fração? 10/16 avos, né? 10/16 avos. A parte azul, levando em consideração a parte azul. A letra B, levando em consideração a parte amarela da figura, 1/16 avos. 1/16 avos. Por que 1? Porque somente uma parte amarela foi pintada. E 16 está representando a quantidade de partes em que o triângulo foi dividido, né? Então, Mariana, ela usou 16 triângulos na composição.
né? Então, como ela usou os 16 triângulos dentro desse triângulo maior. Então, por isso é que ficou 1 e 16 avos. A letra C, a parte da figura que não é azul, né? Então, que não é azul, quais são as que não são azuis? O amarelo, o vermelho e o verde, né? Então, só aí está representando 6, né? Então, ficou 6 e 16 avos, tá? Todas as vezes que nós formos fazer uma leitura de fração, o número que vier depois de 10, nós não vamos mais ler de forma ordinal. Nós vamos ler de forma cardinal, normal, tá? Com a palavrinha avos. Só que essa parte de leitura de fração vai ser na próxima aula, ok? Que eu irei explicar detalhes. Continuando na página 224, a quarta questão. Na ilustração abaixo, cada tijolo representa: letra A, 1/2 da pilha de tijolos. A letra B, 1/3 da pilha de tijolos. A letra C, 1/4 da pilha de tijolos. A letra D, 1/5 da pilha de tijolos, né? Qual fração está representando a pilha de tijolos? 1/5, né? 1/5. Então, vocês irão marcar a letra D. A quinta questão da página 224. Considere as seguintes figuras, né? Nós temos a figura A, figura B, figura C e a figura D. A letra A. Que fração pode representar a parte colorida de verde na figura? Na figura A. Qual é a fração que representa a figura A? 2/3, né? 2/3. E na figura B, 3/5. Na figura C, 4/6. E na figura D, 1/2. A letra B. Em duas dessas figuras, a parte colorida de verde representa a mesma porção da figura. Quais são essas figuras? São as figuras A e C. Elas representam a mesma porção, né? Figuras A e C. A letra C. Que frações você usou para representar a parte colorida de verde dessas duas figuras, né? Então, aqui pode ser 2/3, pode ser 4/6, ok, turminha? Então, ficamos por aqui, fiquem com Deus e até a próxima!